Quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando uma nova história. No meio do deserto abrasador de Canaã, em uma família marcada pela inveja e favoritismo, nasce um jovem chamado José. Filho de Jacó e Raquel, ele era o preferido do pai. Jacó não escondia seu carinho, e um dia presenteou o jovem com uma túnica especial, uma túnica de várias cores, símbolo claro de distinção. Mas essa túnica não trouxe honra. Trouxe inveja. Seus irmãos o olhavam com desprezo. E o que fez piorar tudo foram seus sonhos. José começou a ter visões. Sonhos enviados por Deus. Em um deles, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Você está dizendo que vai reinar sobre nós? Zombaram os irmãos. Mas José não parava de sonhar, e nem de acreditar. Cegos pela inveja, tomaram uma decisão cruel: se livrar dele. Um dia, enquanto pastoreavam o rebanho, avistaram José se aproximando e disseram: "Lá vem o sonhador." E ali, naquele campo solitário, cometeram uma das maiores traições da história. Jogaram José em uma cova e depois o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Mentiram para o pai dizendo que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Jacó chorou dias e noites, inconsolável. José foi levado ao Egito. De filho amado a escravo. Mas, mesmo na escravidão, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, um oficial do faraó, José se destacou. Tudo o que ele fazia prosperava. Potifar confiou tanto nele que o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas o inimigo não descansa. A esposa de Potifar passou a desejar José. Tentou seduzi-lo. Insistiu dia após dia até que, frustrada por sua integridade, o acusou falsamente. Resultado: prisão. José agora estava em um calabouço egípcio, inocente, esquecido, longe da família e dos sonhos que um dia teve. Mas os sonhos de Deus nunca morrem. Mesmo na prisão, José permaneceu fiel. Ganhou o respeito dos carcereiros. E ali, naquele lugar improvável, ele interpretou os sonhos de 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. Exatamente como havia previsto, um foi executado e o outro restaurado. Antes do copeiro sair da prisão, José pediu: "Lembre-se de mim quando estiver diante do faraó." Mas o copeiro esqueceu. Por 2 longos anos, José permaneceu no esquecimento. Mas então, algo aconteceu. O faraó teve um sonho estranho. Nenhum dos magos do Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou daquele jovem hebreu da prisão. José foi chamado. Com humildade, ele disse: "Não sou eu quem interpreta, mas Deus." E diante do faraó, José revelou o mistério. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome devastadora. E ainda foi além. Sugeriu um plano de gestão para salvar o Egito. O rei ficou tão impressionado que disse: "Existe alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E ali, diante de todos os nobres egípcios, o improvável aconteceu. José foi nomeado governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. De escravo a governador, de rejeitado a exaltado. Mas a história ainda não acabou. Durante os anos de fome, as nações vinham ao Egito em busca de alimento, inclusive os irmãos de José. Eles vieram sem saber quem ele era. Dobraram os joelhos diante dele, exatamente como no sonho. José os reconheceu, mas não revelou sua identidade de imediato. Quis testar seus corações. Após diversas provas e lágrimas escondidas, ele não aguentou mais. Se revelou dizendo: "Eu sou José, o irmão de vocês, a quem venderam ao Egito." Os irmãos ficaram paralisados. O medo tomou conta deles. Mas José respondeu com algo inimaginável: "Não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." E ali o ciclo se fechou. Perdão, restauração, propósito cumprido. A vida de José é uma das maiores provas de que nada, absolutamente nada,
pode frustrar os planos de Deus. Ele foi traído, mas Deus estava com ele. Ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. Ele foi esquecido, mas Deus o lembrou. Cada queda foi uma preparação. Cada dor, uma ferramenta. Cada lágrima, uma semente. Muitos acham que Deus se esqueceu deles porque estão no fundo do poço. Mas José nos mostra que o poço pode ser o ponto de partida para o palácio. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você se sinta injustiçado, esquecido ou até mesmo traído por pessoas que você ama. Mas saiba disso. Deus não se esqueceu dos seus sonhos. Não importa onde você esteja agora. Se for fiel, se continuar confiando, Deus te levará ao lugar que Ele prometeu. Porque, assim como José, você não é o que os outros dizem. Você é o que Deus chamou você para ser.